Irmãos, bom dia. Abramos as nossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler do verso 6 ao verso 10 e peço que os irmãos ouçam com atenção, por favor. Mais uma vez, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Com efeito, vós tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes a um Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes os céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai bendito, louvamos o Senhor por mais este dia e por esta bela, maravilhosa oportunidade que temos de ouvir a Tua santa e bendita palavra. Deus, pedimos, nós suplicamos ao Teu Espírito para que esta palavra, Deus, possa encontrar nestes corações, em meu coração, um solo fértil. Que esta palavra, Deus, possa vir com poder do Espírito Santo, pois sem ele, ó Deus, serão palavras jogadas ao vento. Por isso eu peço, ó Deus, nos ajude, fale aos nossos corações poderosamente, ilumina-nos, ó Deus, nos guia na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. É isso que nós pedimos, ó Deus. E quanto a mim, tenha misericórdia, Deus. Me dê clareza no falar. Me dê fidedignidade quanto à interpretação do texto. Nos ajude, Senhor. É o que eu peço. No nome precioso daquele que virá dos céus, a saber, o Teu Filho, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Amém? Amém. Irmãos, em minha penúltima pregação nesta igreja, pela bondade, pela graça de Deus, eu pude expor para vocês os primeiros 5 versículos desta epístola. E naquela ocasião, eu pude explicar aos irmãos que Paulo, em obediência a uma revelação recebida, vai em direção à região da Macedônia. Primeiro passando em Filipos, depois em uma cidade chamada Anfípolis, Apolônia, até chegar na cidade de Tessalônica. Chegando nesta cidade, como de costume, o apóstolo Paulo vai até uma sinagoga. E lá ele vai debater, discutir, arrazoar por 3 sábados com respeito às Escrituras, demonstrando para aqueles homens que o Cristo deveria padecer e ressuscitar dentre os mortos. O que Paulo então fazia? Demonstrava, à luz das Escrituras, que o Messias prometido, que estavam esperando, ansiosamente esperando, tinha chegado, tinha morrido e tinha ressuscitado. E quem era ele? Jesus. Jesus era o Filho de Deus.
alguns judeus acreditaram naquela pregação. Não somente alguns judeus, mas também grande multidão de gregos piedosos, e não poucas distintas mulheres. Entretanto, alguns judeus incrédulos, tomados de inveja, recrutaram dentre homens maus que faziam parte da malandragem da cidade, para levantar falsa acusação a respeito de Paulo e seus companheiros, dizendo que Paulo estava dizendo que havia um outro rei e que aquilo era claramente contrário aos decretos de César. Então Paulo, bem como seus companheiros, tiveram que sair às pressas daquela cidade. E isso pesou o coração do apóstolo, porque ele ficou demasiadamente preocupado, pois poderia acontecer de os judeus incrédulos tentarem convencer aqueles cristãos de que aquilo que Paulo tinha ensinado não era verdadeiro, e assim iria comprometer a fé daqueles irmãos. É por isso então que o apóstolo Paulo, quando está indo em direção à cidade de Atenas, pede aos seus companheiros para que diga a Silvano e Timóteo, para que eles possam retornar à região da Macedônia, fortalecendo a fé dos irmãos. E então, eles só vão encontrar mais uma vez quando Paulo está na cidade de Corinto, para a alegria do apóstolo, pois neste retorno, Paulo vai descobrir que os irmãos, e em especial os de Tessalônica, estavam perseverando na fé, mesmo em meio a tribulações. E é por este motivo, então, que o apóstolo Paulo escreve esta carta. Esta carta é uma carta de alegria e gratidão a Deus por aquilo que Deus tinha feito nos cristãos da cidade de Tessalônica, pois eles estavam perseverando na fé. E esta carta foi escrita também, não somente por causa disto, mas também buscando a exortação em relação a estes irmãos, para que eles continuassem perseverando na fé, aguardando a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então este é o pano de fundo que nós temos e que eu procurei tratar com os irmãos aqui no último sermão a respeito dessa carta. E eu disse também, relativo aos primeiros versículos, que Paulo, após a sua saudação, ele inicia dando graças a Deus, e de que nos lábios dele e dos seus companheiros, ele não cessava de dar graças a Deus por causa daqueles irmãos, porque ele percebia nitidamente, pelo menos, 3 características na vida deles. Quais eram? A operosidade da fé, a abnegação do amor e uma confiança na esperança do Senhor Jesus Cristo. E sem titubear, o apóstolo Paulo disse que através daquilo ele reconhecia a eleição daqueles irmãos. E o que é mais importante, o que eu acho mais maravilhoso, está no versículo 5, quando ele diz que tudo aquilo que estava acontecendo na vida daqueles irmãos foi por causa da pregação da palavra de Deus, sobretudo com poder. E aqui, meus irmãos, eu quero relembrar aquilo que eu disse no sermão referente a esta epístola. E nós precisamos guardar isto em nossos corações. A nossa igreja pode buscar, e isso não é errado, uma fé operante. A nossa igreja pode buscar um amor abnegado. Nós podemos buscar uma esperança, uma convicção em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos pedir a Deus para que Ele possa arrebatar milhares de pessoas para esta igreja, para que todas possam louvar de maneira sincera Deus. Nós podemos pedir para que esta igreja possa enviar vários missionários para um monte de lugares. Porém, nada disto ocorrerá se deste púlpito
e da boca de cada um de vocês não vir a palavra de Deus pregada, sobretudo com poder no Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não agir, nossas palavras serão palavras lançadas ao vento. Nós vamos proferir palavras para um vale de ossos secos, contudo, sem dar-lhes vida. Precisamos clamar para que Deus possa agir através de nossas vidas, com poder no Espírito Santo. E que Deus possa nos ajudar nessa tarefa. Então, dito estas coisas, nós podemos analisar agora o versículo 6, pois ele inicia dizendo, com efeito, isto é, consequentemente. Então, o que isto quer dizer? Aquela operação de Deus na vida daqueles irmãos fez com que surgisse algo na vida deles. E veja então o que diz a primeira parte desse versículo, o versículo de número 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Até aí. Quando eu leio, meus irmãos, esta primeira parte do verso, me vem um certo assombro, mas ao mesmo tempo também um grande senso de responsabilidade. Pois o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês se tornaram meus imitadores, nossos imitadores, assim como do Senhor. Por um lado, meus irmãos, é muito fácil nós dizermos para vocês serem imitadores de quem? De Jesus Cristo. Agora, dizer que nós poderíamos assim falar, olha, vocês são os nossos imitadores, assim como eu sou do Senhor. É por isso que me vem então grande responsabilidade. Pois será que nós podemos dizer para as pessoas, sede meus imitadores? Sede meus imitadores? Será que nós, como igreja, estamos refletindo ao ponto de dizer, sede meus imitadores, assim como nós imitamos a Cristo? E isso aqui é muito importante. Nós só podemos dizer, sede meus imitadores, assim como o apóstolo Paulo disse, seus companheiros, sede meus imitadores, somente na medida em que eles imitassem Jesus Cristo, pois Ele é a medida de todas as coisas. O homem não é a medida de todas as coisas. Jesus Cristo é sim a medida de todas as coisas. E meus irmãos, o que eu acho maravilhoso é que nosso catecismo diz que o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e alegrar-se nele ou gozá-lo para sempre. E na minha perspectiva, meus irmãos, na minha opinião, eu acredito que nós glorificamos mais a Deus quanto mais parecemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais nós parecemos com o Senhor Jesus Cristo, mais alegres nós somos em Deus. E meus irmãos, todos aqui foram chamados para serem conforme a imagem do Filho. O apóstolo Paulo nos diz isto em sua carta aos Romanos. Nós precisamos parecer cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam bem, o apóstolo Paulo também, como eu acabei de dizer, não poderia dizer que ele era o referencial para ser imitado, como se houvesse alguma credencial, alguma coisa propriamente dele. Mas era porque ele era uma luz refletida do Pai das luzes. Assim como, por exemplo, os raios solares não são exatamente o Sol. Nós precisamos ter isso em mente. Sede meus imitadores, mas somente se nós imitarmos o Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos chamados para isso. Alguns vão se parecer nesta caminhada mais parecidos com Jesus. Alguns nem tanto.
haverá uma diferença de graus, mas todos nós fomos chamados para sermos conforme a imagem do Filho. E nosso caminho deve prosseguir até que alcancemos a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, por que estes homens estavam imitando Paulo, seus companheiros e o Senhor? O restante do versículo vai explicar para nós. Pois ele diz assim, olha, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Logo, o que o texto está dizendo é que, com alegria do Espírito Santo, e em meio à tribulação, aqueles homens receberam a palavra de Deus. E aqui cabe a nós uma reflexão que eu considero muito importante e preciosa para nós. Ela cai como uma bomba em nosso parque de diversões, pois ela nos convoca a sairmos de nossa zona de conforto, para que, de fato, venhamos a tomar a nossa cruz. Deus nunca prometeu que nos livraria em todas as circunstâncias do sofrimento ou da perseguição. O que Ele nos prometeu foi que Ele sempre estaria conosco, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, enquanto estivermos nessa vida terrena. Pois bem sabemos que haverá um momento que, de fato, seremos livres do sofrimento e da perseguição. Mas a igreja precisa ter esse entendimento e essa convicção, porque a redenção do nosso corpo, a redenção do mundo, não está completa. Por isso, não espere em todos os debates conciliação. Não espere que o Estado sempre ficará do nosso lado. Não espere que você terá o amor de todos. Não espere estas coisas, porque elas não vão ocorrer, porque nós seremos perseguidos. O Senhor Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele diz também, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Ele diz mais, sabe o que Ele diz? Ele diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O que ele diz depois? Fiquem tristes com isto. É isso que ele diz? Não, ele diz, regozijai-vos e exultai-vos. Sabe por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque eles fizeram isso com os profetas que vieram antes de vocês. No mundo, meus irmãos, a perseguição ocorrerá, em menor grau ou em maior grau. A questão é, como estaremos diante dessas circunstâncias, diante desses momentos? Esse é o segredo. Esse era o segredo daqueles irmãos da cidade de Tessalônica. Mas isso ocorreu, como eu disse, não somente por algo que havia neles, mas por causa da operação do Espírito Santo por meio da pregação fiel das Sagradas Escrituras. Creio eu que quanto mais fiel a pregação das Escrituras, quanto mais a ação do poder do Espírito Santo, mais forte estaremos diante das perseguições. Mais forte estaremos. E antes de nós avançarmos para o próximo versículo, o versículo de número 7, eu preciso explicar para vocês o que quer dizer esta alegria do Espírito Santo. Pois ela não pode ser entendida como uma espécie de sadismo, como se houvesse
risadas histéricas em meio a uma perseguição. Não é isso do que Paulo está falando. Ele está falando sobre uma operação do Espírito Santo no coração dos cristãos, onde surge e brota uma paz, uma serenidade e, consequentemente, um riso da alma, uma alegria, em meio às dificuldades, às perseguições. Uma confiança de que aquelas coisas não podem ser comparadas com aquilo que nos espera. Há um peso de glória nos aguardando. E Deus, então, guarda os nossos corações e nos dá a sua alegria por meio do teu Espírito Santo. É isso que deve ser entendido. Todos nós, meus irmãos, desfrutamos dessa alegria. Assim como aqueles irmãos desfrutaram daquela alegria, assim como irmãos ao redor do mundo, quando estão diante de uma forca, diante de um paredão de fuzilamento, ou quando tem muita sorte em um trabalho em campos forçados, os cristãos, os verdadeiros cristãos, têm essa alegria no Espírito, porque eles guardaram a palavra. Eles guardaram em seu coração. Talvez eu tenha dado exemplos extremados, e muito fora da nossa realidade, mas esta é a mesma alegria que Deus coloca em nossos corações quando surgem aqueles embates nas nossas famílias, entre os nossos amigos, no nosso ambiente profissional, no ambiente acadêmico. Sabe, meus irmãos, que Deus conforta os corações dos seus. E nós podemos avançar, mesmo quando formos confrontados a respeito da nossa fé, quando nós devemos proclamar em alto e bom som que o Senhor Jesus é o único Senhor e soberano que pode salvar o seu povo dos seus pecados. Avançando então, meus irmãos, versículo 7. Nós temos um desdobramento desta imitação de Cristo. Nós vimos que no versículo 6, temos a operação do Espírito Santo por meio da palavra, da fiel pregação da palavra, transformando aqueles homens. E eles se tornaram, então, imitadores de Paulo, seus companheiros e de Cristo. Mas, continuando, é dito que, de sorte, que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vejam só, que esta operação, que fez com que eles ficassem firmes em meio à perseguição, fez com que eles se tornassem um modelo, um padrão, uma figura, um tipo. E como é que Paulo sabe disso? O próximo versículo vai explicar. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Crisóstomo, do século IV, arcebispo de Constantinopla, ele disse certa vez que esta ideia aqui de repercussão, ecoar, dá uma ideia de uma trombeta que aumenta o som propagado. O que o texto quer dizer para nós aqui, meus irmãos, é basicamente o seguinte: aqueles que entravam em contato com os irmãos da cidade de Tessalônica, ao descobrirem como eles tinham guardado a palavra no coração, a palavra de Deus no coração, além da fé que eles tinham no Deus desta mesma palavra, eles ficavam abismados, maravilhados. Então o que eles faziam? Eles repercutiam aquilo, eles propagavam
aquelas coisas. Não somente na região da Macedônia e Acaia, regiões importantes no Império Romano, mas aquilo também era conhecido por toda a parte. Irmãos, imaginem a sexta igreja de Belo Horizonte, servindo como modelo, não só para Belo Horizonte, mas para além de Belo Horizonte, para o estado de Minas Gerais, ou talvez, quem sabe, para além do estado de Minas Gerais. Quão maravilhoso seria isso? A sexta igreja ser reconhecida como aquele povo que guarda a palavra no seu coração e tem uma fé, mesmo em meio às perseguições, no Deus dessa palavra. Vocês conseguem imaginar que bênção é isto? Conseguem imaginar? Agora parem de imaginar e trabalhem. E trabalhem para que de fato haja uma propagação que surja, que venha do nosso meio, para que as pessoas possam reconhecer na sexta igreja, em lugares distantes, veja só, como aquele povo guarda a palavra no coração, como eles têm uma fé firme no Senhor Jesus Cristo. Com isso eu estou querendo dizer que vocês não têm? Não. Mas o que eu quero dizer é que, assim como outras igrejas precisam fazer o possível para se tornarem mais puras, obviamente, jamais conseguirão a inteireza desta pureza, mas devemos fazer o possível para buscarmos a santidade, cada vez mais maior santidade. E nós, meus irmãos, precisamos fazer o possível para que a palavra, para que a fé dos irmãos desta igreja possa se expandir cada vez mais e mais. Portanto, meus irmãos, trabalhemos para que cada vez mais sejamos uma igreja fiel, que guarda os mandamentos do Senhor, que adora o Senhor cada vez de maneira mais bela e perfeita, para a honra e louvor do nosso Deus. Continuando, meus irmãos, nossa exposição. No final do verso 8, isso aqui antes de avançarmos para o verso 9, é dito o seguinte: a tal ponto, o apóstolo Paulo assim diz, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é o seguinte: ora, vocês estão tão conhecidos, não a respeito por causa de algo que vocês possuem intrinsecamente, mas por causa daquilo que vocês guardam no coração, que é a palavra de Deus. Aquilo que vocês se apegam, que é a fé. Vocês estão vocês estão sendo conhecidos ao redor do império, por toda a parte do império, porque vocês possuem isso. E isto tem tomado tal proporção que a gente não precisa dizer mais nada a respeito disso. As pessoas já sabem disso. O testemunho de vocês já é conhecido por todos. E então no versículo 9, ele vai explicar mais algumas coisas a respeito dessa repercussão. Pois ele diz no versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Até aí. Esse púlpito aqui, ele é bem liso, sabe? A vontade que eu tinha era de colocar um copo aqui, que seria mais fácil, né? Mas eu tenho medo dele chiar aqui e cair. Então vocês não reparem se eu ficar toda hora. Eu bebo muita água mesmo. Mas, irmãos, voltando para o texto aqui, essa primeira parte, o que deve ser dito a respeito dessa primeira parte? Não deve ser entendido, como algumas pessoas podem achar, de que o foco está aqui no apóstolo Paulo, bem como dos seus companheiros, pois ele diz: pois eles mesmos, isto é, essas pessoas que têm repercutido a palavra no tocante a vós, elas
proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. O foco não está aqui nestes companheiros ou no apóstolo Paulo, mas sim na mensagem que eles carregavam. O foco aqui não está, portanto, em Paulo e seus companheiros, mas na palavra de Deus. Este é o ponto. E aí é dito: e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O que me chama a atenção agora, na segunda parte desse verso, é o seguinte: quando você pega a nossa confissão, a confissão de fé de Westminster, é interessante que no capítulo 15, quando trata do arrependimento para a vida, lá no segundo parágrafo, mais no finalzinho, e ele vai explicando desde o início do segundo parágrafo a arquitetura, se assim podemos dizer, do arrependimento, mas no finalzinho ele vai dizer termos muito semelhantes ao que nós encontramos aqui, sem, contudo, utilizar a referência dessa passagem. Lá também é dito que, no que diz respeito ao verdadeiro arrependimento, o arrependimento para a vida, o que acontece? As pessoas abandonam, elas rejeitam, elas recusam, se afastam do pecado. E aí elas se voltam para Deus, aí então o giro da alma, e o que elas fazem? Elas buscam agora seguir a Deus em todos os caminhos dos mandamentos do Senhor. É interessante que o texto diz exatamente isso. Ele diz o seguinte, que eles deixaram os ídolos, isto é, eles abandonaram os seus pecados, eles se converteram a Deus, o giro da alma, a mudança de comportamento, mas não é somente uma mudança de comportamento. Agora eles estão mudando, a tal ponto que agora eles estão servindo o Deus vivo e verdadeiro. Antes, eles estavam presos a ídolos, mortos, e agora eles servem o Deus vivo e verdadeiro. E meus irmãos, aqui está o verdadeiro arrependimento. Aqui está a verdadeira conversão. Nós, de fato, abandonamos os nossos pecados. Nós somos sepultados. Nós somos crucificados com Cristo. O pecado não mais reina em nós, mas Cristo reina em nós. E quando isso acontece, nós abandonamos todos os ídolos. E, meus irmãos, então, entendam bem, quando eu me refiro a ídolos, não quero dizer que são apenas imagens de escultura feitas por mãos humanas, mas qualquer coisa que é posta no lugar de Deus. Eu estou ampliando aqui a ideia de ídolos. Então nós fazemos isto. É claro que Calvino disse, e todos vocês conhecem muito bem, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas quando Cristo reina em nós, nós lutamos efetivamente, todos os dias, contra cada um deles, de maneira que é Cristo que governa os nossos corações. Nós abandonamos então os nossos ídolos e agora nós nos voltamos para Deus com um propósito. O propósito de servi-lo, de amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso âmago, com o âmago do nosso coração, com a radicalidade da nossa existência. Essa é a verdadeira transformação. Nós colocamos Deus acima de todas as coisas, inclusive dos nossos familiares, conforto, e aqui eu poderia citar várias outras coisas. Mas ele não diz somente isso. Paulo fala mais, que eles deixaram os ídolos, se converteram a Deus, serviram ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu acredito, meus irmãos, que aqui o apóstolo Paulo já está tocando, mesmo que não desenvolvendo, um assunto que ele irá tratar mais ao longo da sua carta. Porque algumas pessoas tinham dificuldade de saber quando é que Jesus vai voltar. Ele vai voltar? Então, ele já começa a tocar no assunto, porém nós não vamos ainda analisar esse texto.
se Deus permitir, em ocasião oportuna, mas fiquem vocês sabendo que eu acredito que ele já está tocando no assunto de maneira leve. De qualquer maneira, e para nós caminharmos aqui para o final da exposição, eu quero destacar pelo menos 4 coisas que eu considero muito importantes aqui no versículo 10. E são elas. Primeira, dos céus virá o Filho. Dos céus virá o Filho. Aqui não se trata, meus irmãos, de fábulas engenhosamente inventadas por homens. Aqui não se trata de linguagem poética ou mítica. Paulo está falando sobre algo real. Ele está tratando de maneira literal de que Jesus virá dos céus. Pessoalmente, ele virá dos céus, junto com a igreja e seus santos anjos. E nós precisamos crer nisso, apesar de algumas pessoas dizerem o contrário, apesar de algumas pessoas zombarem. Ah, cadê a promessa de vocês? Ele não falou que ia voltar? Mas ele está demorando. Irmãos, aguardem, esperem. Ele irá voltar. Ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é bom, ele é belo. Ele irá voltar. E todo olho verá. Alguns ficarão temorizados, porque não o reconheceram como seu Senhor. Mas outros irão agradecer e louvar, e assim morar eternamente com Ele. Esse é o primeiro ponto que eu quero focar. Cristo irá voltar pessoalmente. Isso não é historinha. Ele vai voltar em glória e majestade. E o segundo ponto aqui, vocês perceberam que eu pulei, e isso foi proposital, é que eles aguardavam. Eles estão aguardando de fato, ou melhor, eles aguardavam. Né? Eles aguardavam este Filho que viria dos céus. E a pergunta que eu faço a esta igreja é a seguinte: será que nós temos vivido as nossas vidas aguardando Jesus Cristo? Ou será que nós vivemos como se Ele nunca mais fosse voltar? Será que nós desejamos de fato este encontro? Será que nós realmente desejamos este encontro? Um encontro daquele que nos encontrou no estado de miséria e mudou a nossa história, e mudou a nossa vida. Será que nós, como igreja, temos uma ardente expectativa em nossos corações de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar? Será que nós realmente desejamos em nosso coração: Jesus Cristo, volte o mais breve possível, volte, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Ou será que pensamos assim: espere eu casar, espere que meu pai se converta? Não estou dizendo que esses desejos não são desejos sinceros da nossa alma e do nosso coração, mas a questão é: o que é a prioridade? Nós devemos, meus irmãos, como igreja, ter essa expectativa. Cristo, volte. Nós estamos aguardando. A noiva espera você. Venha. Que este seja, meus irmãos, o meu desejo e o desejo de vocês. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que este Filho foi quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E eu acho que aqui ele está tocando mais uma vez um assunto que será discutido nessa carta também. Ele já está tocando de leve o assunto. E, meus irmãos, eu acredito que isso aqui está escrito também para nos lembrar de que os nossos corpos serão ressurretos, serão glorificados. O nosso corpo também é importante.
não é somente o nosso espírito, mas o nosso corpo também é nosso. E nós teremos um corpo, então, livre de dores. E o que eu acho mais importante, livre do pecado. Livre do pecado. E o terceiro ponto, e o quarto ponto que eu quero destacar aqui, é de que eles estavam aguardando dos céus o Filho que foi ressuscitado dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, eu acredito que talvez a maioria que perceba, de quem será que está irado aqui nesse texto? Quem será? Eu, como vim de outro meio, eu percebi que nem sempre as pessoas liam esse texto aqui sem perceber de quem é a ira aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos. Quem vocês acham que é o ser mais terrível e mais perigoso de todos? Se você responde que é o diabo, você está enganado. O ser mais perigoso e terrível que existe é Deus. Porque se você estiver debaixo da ira dele, você está perdido. Se você estiver debaixo da mão de Satanás, vai ter Deus que pode te tirar de lá. Agora, se você estiver debaixo da mão do Deus vivo e verdadeiro, aí lascou. Aí o bicho vai pegar. Mas, meus irmãos, talvez alguém possa pensar assim, mas que Deus mau é esse que me está sendo apresentado nesse instante? Mas se alguém estiver realmente pensando assim, eu quero dizer a você que o que eu estou dizendo é realmente o contrário. É porque Deus é bom, que Ele é terrível e que Ele é perigoso. Porque Ele não pode de maneira nenhuma tolerar a maldade e o pecado. E Ele não inocentará de maneira nenhuma o culpado. Mas graças a Deus, por este mesmo Deus, que não poupou o seu próprio Filho, para que nós fôssemos poupados. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos esperar o hoje à tarde, o hoje à noite. O que nós temos é o agora, para sermos livres da ira vindoura. E o que nós devemos fazer? Nós devemos receber a palavra de Deus com poder. E ela vai transformar os nossos corações, de maneira que nós vamos abandonar os nossos pecados. Nós vamos nos converter a Deus. E agora nós vamos buscar servi-lo. E nós vamos aguardar aquele que vem dos céus, a saber, Jesus, o Filho de Deus, que nos livra da ira vindoura. E que Deus tenha misericórdia de nós.